Olá, sejam bem-vindos. Aqui é a Sal do canal Beijo na Alma. A história que vou contar hoje é uma livre adaptação minha de Robinson Crusoe, romance clássico de Daniel Defoe. Antes da história começar, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu comentário do que achou ou com sugestões de novas histórias. Vamos começar uma história sobre curiosidade, exploração e perseverança. A história de Robinson Crusoe. Meu nome é Robinson Crusoe e hoje você conhecerá um pouco da minha história. Nasci em York, uma cidade ao norte da Inglaterra, no ano de 1632. Meu pai veio da Alemanha para morar e trabalhar na Inglaterra e se casou com minha mãe, que era inglesa e seu sobrenome era Robinson. Meu pai teve sucesso em seus negócios e me matriculou em uma boa escola para que, ao crescer, tivesse um bom emprego e uma vida tranquila. Mas eu queria aventuras e uma vida emocionante. Meus pais ficaram muito infelizes quando escolhi ser marinheiro. Achavam uma vida muito difícil e perigosa, e meu pai pediu que eu desistisse dessa escolha. Por amá-lo demais, eu desisti de meus sonhos e vivi conforme a vontade dele e tentei esquecer o mar. Um ano depois encontrei Bob, um amigo que estava na cidade com seu pai. Seu pai tinha um navio que iria para Londres no dia seguinte e me convidou. Então, no dia 1º de setembro de 1651, eu cansei de viver uma vida que não era minha e embarquei no navio. Alguns dias após estar no navio, veio um vento forte e agitou o mar. O navio subia e descia nas ondas perigosas e fiquei muito doente, com medo de morrer e chorei, implorando para viver, fazendo promessas de ir para casa e nunca mais voltar ao mar, se conseguisse sair dessa situação aterrorizante. No dia seguinte, o mar estava calmo e o céu azul, e Bob riu de meu desespero do dia anterior e perguntou como me sentia, agora que o mar estava calmo. Eu reclamei dizendo que fora uma tempestade terrível e eu tinha razão para ter ficado apavorado. Bob riu mais um pouco e disse que o que eu vira fora só um vento forte e me convidou para tomar uma bebida. A bebida fez seu efeito e, após algumas doses, eu esqueci o perigo e as promessas e só queria continuar a viagem para Londres. Fiquei em Londres por algum tempo, pois estava envergonhado do meu comportamento na minha primeira viagem e receava que meus amigos e familiares em York pudessem rir de mim. Apesar do susto, eu ainda queria me aventurar no mar e não deixei passar a oportunidade quando o capitão de um navio, que iria para Guiné, na África, me convidou para ser parte de sua tripulação. Pela segunda vez, eu estava em um navio, mas como na primeira, os primeiros dias foram tranquilos. Mas fiquei muito doente quando nos aproximávamos das Ilhas Canárias e um navio pirata turco nos atacou. Eles eram famosos piratas e ladrões do mar, e apesar da luta que travamos, acabamos prisioneiros do capitão turco e de seus homens, que nos levaram para Salé, em Marrocos. A intenção do capitão turco era vender todos os prisioneiros como escravos nos mercados. Mas por algum motivo ele me poupou desse destino, me tornando seu escravo. Minha vida mudou de forma repentina e terrivelmente. Agora o capitão turco era meu mestre e eu seu escravo. Por 2 longos anos, vivi como escravo, trabalhando na casa e no jardim, e imaginando noite e dia formas de fugir, mas nenhuma oportunidade se apresentava. Meu mestre gostava de pescar com seu barquinho, e eu sempre o acompanhava. Um dia ele levaria um convidado chamado Murli e um menino, Zuri, para pescar com ele, e me ordenou que preparasse o barco com bastante comida e bebida. No dia seguinte, fiquei esperando por meu mestre e seus amigos, mas quando ele chegou, estava sozinho e disse que seus amigos não queriam mais pescar. Mas disse que à noite eu deveria sair com Murli e o menino para pegar peixes para o jantar. À noite levei o barco para o mar com Murli e o menino e começamos a pescar. Silenciosamente me movi com cuidado por trás de Murli e o joguei no mar. No barco tinham armas, pois meu mestre gostava de atirar nas aves marinhas.
Quando Murli começou a nadar em direção ao barco, apontei a arma para ele e o ameacei, se continuasse a insistir em voltar para o barco. A praia estava na direção contrária, e era fácil chegar nadando. Então eu disse para Zuri que se ele me ajudasse a fugir, eu seria um bom amigo, mas se não ajudasse, eu o empurraria para o mar também. Mas o menino ficou feliz em ajudar e garantiu que me seguiria por todo o mundo. Minha intenção era voltar até as Ilhas Canárias e navegarmos para o sul por alguns dias, mas o barco era muito pequeno e eu tinha medo de ir muito longe da costa com ele. Nossos suprimentos e água eram poucos e o país era muito perigoso com animais selvagens. E apesar do medo que sentíamos, muitas vezes nos aproximávamos das praias para encontrar água ou caçar para termos o que comer. Nossa viagem solitária pela costa da África durou 10 ou 12 dias antes que avistássemos pessoas. Elas pareciam selvagens e nem um pouco amigáveis, mas como quase não tínhamos comida ou água, precisávamos muito de ajuda. Apesar do medo ser muito grande, nos aproximamos da terra firme e, por um momento, parecia que também tinham medo de nós, por nossa pele branca, que talvez eles nunca tivessem visto antes. Como não sabíamos a língua deles, para nos comunicar começamos a fazer gestos com as mãos e o rosto, simbolizando que estávamos com fome, e eles generosamente nos trouxeram comida e água que levamos para nosso barco. Eu queria agradecê-los, mas não tinha nada dentro do barco que pudesse lhes dar. Olhando para as montanhas, vi que 2 enormes felinos selvagens se dirigiam para a praia e pretendiam atacar. As mulheres do grupo começaram a gritar com muito medo, e os homens se prepararam para se defender. Com agilidade, peguei uma das armas do barco e atirei em um dos animais, e o outro correu de volta para a montanha. Os selvagens ficaram com medo do barulho e da fumaça que a arma soltou, mas ficaram muito contentes em ter o felino abatido. E, em retribuição à generosidade deles, eu deixei o animal morto para que eles aproveitassem a carne. E eles ficaram felizes porque um dos perigos que atacavam a sua aldeia acabara, e nos deram mais comida e água, e assim pudemos navegar por 11 dias sem precisar nos abastecer até chegar no cabo das Ilhas Verdes. Mas sem vento, não conseguíamos nos aproximar. Então Zuri chamou a atenção para um navio que passava e nós começamos a gritar na esperança de que eles nos ajudassem. Mas apesar dos nossos esforços, não conseguimos chegar até o navio. Então usei uma das armas que soltavam muita fumaça e com esse tiro o navio nos viu. O navio era português e o capitão estava indo para o Brasil. Ele ouviu a minha história e disse que poderia me ajudar, mas não queria nada em troca. E quando tentei pagar, disse que talvez um dia, quando precisasse, encontraria uma pessoa que o ajudasse também. O capitão quis comprar o barco e Zuri, mas eu não quis vender o menino depois de nossas aventuras juntos. O capitão garantiu que Zuri seria bem cuidado e em 10 anos seria livre. Zuri estava empolgado com essa nova vida, então, 3 semanas depois que chegamos ao Brasil, eu me despedi do capitão e de Zuri e aceitei o dinheiro e comecei uma nova vida. Por 3 anos eu fiquei e trabalhei no Brasil, fazendo minha fortuna, mas sentia falta das minhas aventuras. Um grupo de amigos estava se dirigindo à África fazer negócios e me convidaram para ir junto, para que com essa viagem todos ficássemos muito ricos. Eu tinha uma vida fácil e confortável no Brasil, mas com a minha estupidez e necessidade de aventuras, acreditei nessas enganosas palavras e em 1659 voltei ao mar. A viagem iniciou com um mar tranquilo e agradável, mas uma tempestade chegou e por 12 dias os ventos e a chuva não pararam. 3 homens foram arrastados para o mar pela força das ondas, e o barco ficou bastante avariado com buracos nas laterais, e eu estava certo de que todos morreríamos. Então, em uma manhã, avistamos terra, mas o navio acabou encalhado em um banco de areia, e o perigo aumentou muito, pois o mar estava quebrando o navio. E para nos salvar do desastre iminente, colocamos um pequeno barco no mar e abandonamos o navio. O nosso barquinho estava sofrendo muito com a fúria do mar, e pouco tempo depois, o barquinho virou e todos fomos lançados ao mar.
Procurei meus amigos em meio às ondas revoltas, mas não consegui ver nenhum deles. Eu estava sozinho, mas a sorte estava do meu lado, e as ondas do mar me arrastaram para a praia. Eu fiquei muito agradecido de chegar à terra firme e estar vivo. Então comecei a explorar um pouco esse estranho lugar em que me encontrava. Procurei um lugar mais alto e vi que o navio estava naufragado e não havia ninguém nas águas ou na praia. Todos deveriam estar mortos e eu estava sozinho, sem comida, água ou uma arma para me defender. Na escuridão que se aproximava, eu me sentia cansado e com medo. Então, para me proteger um pouco dos perigos da noite, subi em uma árvore e passei a noite lá. Com o amanhecer, o mar estava tranquilo e, para minha surpresa, o navio ainda estava encalhado no banco de areia. Caminhando nas águas e depois nadando, consegui chegar até o navio e entrei por um buraco que fora feito pelo mar em sua lateral. Foi difícil vencer toda a água que estava dentro do navio e caminhar dentro dele. Para minha sorte, a parte onde estavam as comidas não fora atingida pelas águas. Então, com a fome que estava sentindo, foi um alívio poder comer. Pensei em levar um pouco de comida de volta para a ilha. Então encontrei algumas madeiras, fiz uma jangada e coloquei os suprimentos nela, e a arrastei pelo mar até a praia. Consegui resgatar do navio, além da comida, facas, velas de cera, cordas, canetas, papel, livros, armas, velas do navio e outras ferramentas que talvez me ajudassem a sobreviver. Tive bastante dificuldade em levar meus suprimentos de volta para casa, e alguns deles caíram no mar, mas com muito trabalho consegui chegar à praia com a maioria deles. Decidi subir uma colina e construir uma casa para guardar todos os meus pertences e me sentir mais seguro. Quando subi no topo mais alto, fiquei muito infeliz, pois vi que estava em uma ilha e que à distância eu poderia ver outras duas e nada mais além do mar infinito. Mas eu tinha que encontrar abrigo, e depois de procurar bastante, encontrei uma pequena caverna. E a partir desse esconderijo inicial, comecei a construir minha casa com a corda das velas do navio e pedaços de madeira. Meu alojamento era uma barraca fina na frente e um local seco e sólido por trás, onde eu poderia guardar minha comida, cozinhar e me abrigar das mudanças do clima. Mas por aquela noite eu fui dormir com mais esperança. Na manhã seguinte, eu acordei com muito medo e decidi construir uma cerca forte para me proteger dos animais selvagens e outros perigos que a ilha poderia ter. Depois de trabalhar incansavelmente cortando as árvores e as amarrando com as cordas do navio, minha cerca era tão forte como um muro de pedra e ninguém poderia passar por ela. Com todo o esforço que precisei para fazer a cerca, vi que precisava de mais ferramentas e voltei ao barco mais 12 vezes para recolher tudo o que precisava. Depois disso, uma outra tempestade terrível chegou, e quando tudo se acalmou e olhei para o mar calmo, o navio não estava mais lá. Fiquei muito infeliz com o desaparecimento do navio, pois finalmente percebi que meus amigos estavam mortos e eu estava sozinho nessa ilha, e não tinha nenhuma ideia de como seria meu futuro e de como poderia sair dessa situação. Então me repreendi por reclamar tanto, e lembrei que era jovem e forte, e tinha muita sorte por estar vivo, ter comida, água e ferramentas para sobreviver. Me sentindo mais calmo, me lembrei que a ilha deveria estar em algum lugar na costa da América do Sul, e os navios não costumavam fazer essa rota, então eu ficaria nessa ilha por um longo tempo. Eu encontrei um bom pedaço de madeira e escrevi com a faca. Eu vim aqui no dia 30 de setembro de 1659. A cada dia que passava, eu fazia um risco na madeira. Minha vida era bem simples agora, e apesar de todas as coisas que eu recolhi do navio, ainda precisava de outras. Então todos os dias eu trabalhava construindo o que precisava. Aumentei minha caverna, construí uma mesa, cadeiras, uma estante para guardar a comida, as ferramentas e armas. Mas sempre que precisava de outro pedaço de madeira, era preciso cortar uma árvore, e isso fez meu trabalho lento e difícil. De tanto usar minhas ferramentas, agora eu sabia como manejá-las com muita eficiência. E como não havia pressa, meu trabalho também ficou muito melhor. Todos os dias eu saía para explorar a ilha,
e levava uma arma comigo. Às vezes, conseguia matar um animal selvagem e assim tinha carne para comer. À noite não me restava nada além de dormir, pois não podia ler ou escrever na escuridão. Com o tempo, aprendi a fazer velas com a gordura dos animais que eu caçava. O clima na ilha no mês de junho era muito quente. Chovia e muitas vezes tinha tempestades, fazendo com que eu permanecesse longos períodos dentro da caverna. Toda essa umidade me fez ficar doente por várias semanas, mas consegui me recuperar, embora fosse de forma lenta. Quando me senti mais forte, fui em busca de caça. Primeiro matei um animal selvagem, depois consegui capturar uma tartaruga. Já se passara 10 meses desde o meu naufrágio, e durante esse tempo eu não me interessei em explorar a ilha, pois primeiro queria garantir minha segurança e sobrevivência, e agora eu poderia sair para conhecer mais da ilha. Primeiro me aventurei em uma trilha ao longo de um pequeno rio, e encontrei várias árvores e algumas estavam cobertas de frutas da mais variada espécie. Fiquei muito alegre com a descoberta e decidi levar o máximo que eu conseguisse para minha casa quando retornasse da minha exploração. Resolvi secar as frutas ao sol, pois assim poderia comê-las durante todo o ano, em especial nos dias frios. Como estava distante da minha casa, mais uma vez dormi em uma árvore. Na manhã seguinte, continuei minha jornada e avistei uma paisagem linda, com muito verde, árvores, animais diferentes e pássaros. Diante de tanta beleza, cheguei à conclusão que a minha casa ficava no pior lado da ilha. Retornei da minha exploração depois de 3 dias, mas depois muitas vezes voltei para apreciar a paisagem tão bela e conseguir mais frutas. Minha vida continuou dessa forma e cada vez eu tinha que aprender algo novo para solucionar os problemas que apareciam. Uma vez houve uma terrível tempestade e o telhado da minha caverna caiu e quase me matou, e tive que reconstruí-lo com muitos pedaços de madeira. A comida era abundante, pois sempre podia caçar ou recolher e secar as frutas. Para armazená-las, aprendi a fazer potes, mas eles não eram fortes o suficiente para resistir ao fogo. Então, um dia, por acaso, descobri que era necessário um fogo mais forte do que usava, e os potes finalmente não quebraram depois de feitos. Eu fiquei muito feliz, pois depois de tanto tempo eu tive água quente. Pensei que seria fácil fazer meu próprio pão também, pois um acidente derrubou alguns grãos de milho no chão, que acabaram crescendo, e depois de 6 meses consegui um pequeno campo de milho. Mas fazer o pão era mais difícil do que eu pensava, e durou 1 ano entre tentativas e fracassos para que eu conseguisse fazer meu pão. Mesmo com todos esses acontecimentos e aprendizagens, eu nunca desisti de voltar para a Inglaterra. Então decidi fazer um barco usando uma grande árvore que cortei. Fiz um buraco no tronco da árvore e comecei a escavar. Era um trabalho muito difícil e cansativo, que levou 6 meses até ser concluído. Mas ao final eu estava com uma canoa muito boa. Eu ainda tinha que levar a canoa para o mar, mas ela era muito pesada, e apesar de todos os meus esforços, não consegui. Eu estava já há 4 anos nessa ilha, e com o fracasso de levar a canoa para o mar, fiquei muito infeliz. No 6º ano que estava na ilha, decidi fazer outra canoa, mas dessa vez bem menor. Mas não tentei voltar para a Inglaterra nessa canoa, pois ela não aguentaria as ondas do oceano. Eu me sentia um tanto solitário, mas a ilha era minha casa e não minha prisão. Então comecei a construir outras canoas. Do outro lado da ilha, a parte mais bonita, construí uma outra casa também. Assim podia ir e voltar de tempos em tempos e não precisava mais dormir em árvores. O tempo que passava na ilha me fez aprender várias coisas: plantar o milho, fazer roupas com peles de animais mortos, domesticar cabras selvagens que eu alimentava e em troca me davam leite. Então, um tempo depois, eu vi algo muito diferente na areia da praia quando fazia um dos meus passeios pela costa. Era uma pegada humana. Fiquei com medo, escutei e olhei várias vezes ao redor para ver se identificava algum perigo ou avistava um humano a quem pertencia essa pegada. Não consegui escutar nada e fiquei receoso que essa pegada poderia pertencer aos selvagens que matavam outros homens. Mesmo com medo, procurei em todos os lugares, mas não encontrei ninguém, nem outra pegada. Corri para minha casa para me proteger, pois havia outra pessoa na ilha e talvez ele esteja me observando agora, escondido detrás de uma árvore, e talvez ele queira me matar.
Daquele dia em diante, meu sono se tornou muito raro e durante o dia eu reforçava a cerca que protegia minha casa. Depois de viver 15 anos sozinho na ilha, eu estava com muito medo de encontrar alguém. Então fiquei 3 dias escondidos dentro da minha caverna. Mas eu tinha que ordenhar as cabras e acabei saindo. Vivi nessa insegurança por mais 2 anos, mas não quis usar as armas com medo que o barulho pudesse atrair mais pessoas. E durante todo esse tempo, não consegui esquecer a pegada, mesmo não ouvindo ou vendo mais nada. Mas lentamente fui esquecendo meus medos, e mais um ano se passou. E no meu passeio pelo lado oeste da ilha, eu vi um barco ao longe. E pensei que se era possível cruzar as ilhas de barco, isso poderia explicar a pegada na praia. Esse pensamento me acalmou e passei a andar mais livremente pela ilha. Resolvi construir uma terceira casa em um lugar secreto onde ninguém encontraria, nem mesmo os animais selvagens. Outro ano se passou e aconteceu algo que nunca vou poder esquecer. No lado oeste da ilha, enquanto eu passeava pela praia, vi algo que me deixou nauseado. Havia pedaços de corpos de homens espalhados em todos os lugares. Por um instante não sabia o que pensar. Então me lembrei que os homens selvagens das outras ilhas costumavam brigar entre si, e eles vieram até aqui para matar, cozinhar e comer seus prisioneiros. Eu fui para casa com muita raiva, pensando como os seres humanos podiam fazer isso. Durante muitos meses observei a fumaça das fogueiras, mas nunca vi nada. Minha raiva e medo me fazia ter vontade de atirar em todos eles, mas eles eram em grande quantidade, e pensei em atirar em 2 ou 3, mas eles me descobririam e acabariam me matando e comendo. Na manhã do meu 23º aniversário na ilha, eu estava trabalhando no campo e vi a fumaça das fogueiras. Rapidamente subi até o morro para ver o que estava acontecendo. 9 selvagens estavam ao redor do fogo, cozinhando sua comida terrível, dançando e gritando por cerca de 2 horas. Ao final, entraram em seus barcos e navegaram para longe. Desci até a praia e vi o sangue dos mortos e prometi, com muita raiva, que na próxima vez mataria todos. Nos próximos 2 anos, eu nunca fui a qualquer lugar da ilha sem carregar a minha arma. Eu não conseguia dormir, me sentia sozinho e com muito medo. Uma noite houve uma tempestade muito forte, e na manhã seguinte vi um navio muito grande deitado de lado, próximo à costa. Com meu barquinho fui até ele e encontrei somente 2 homens mortos. Nenhum outro marinheiro estava vivo ou morto nas proximidades. Busquei novas provisões entre os destroços do navio e encontrei ouro e prata espanhóis e me senti muito rico com meu tesouro. Mas depois pensei, para que me serviria toda essa riqueza? Dias depois, cansado de viver sozinho e estar nessa ilha, elaborei um plano para fugir. Pegaria um dos prisioneiros selvagens e, por gratidão, ele me ajudaria a escapar. Desse dia em diante, esperei mais de 1 ano e meio para ver novamente a chegada dos selvagens, em 5 barcos que vieram com cerca de 30 homens e 2 prisioneiros. O primeiro prisioneiro foi morto e cozido enquanto os selvagens dançavam em volta do fogo. O segundo prisioneiro, que estava guardado por 2 homens, aproveitou a distração do grupo e correu para dentro da floresta, seguido apenas pelos 2 selvagens que o guardavam. Quando vi o caminho que o fugitivo estava fazendo, pulei no meio da correria e atingi um dos guardas com um pedaço de madeira, e no outro atirei com minha arma, fazendo muito barulho e fumaça. O prisioneiro ficou parado com muito medo de mim e da minha arma, mas o selvagem atingido com a madeira começou a se levantar, e o prisioneiro apontou para minha espada e com ela cortou a cabeça do seu inimigo. Antes de irmos para minha caverna, do outro lado da ilha, escondemos os corpos com folhas e fugimos desse lugar rapidamente. Na caverna o alimentei, e depois disso ele foi dormir. O prisioneiro era jovem e forte, com cerca de 25 anos. Tinha um rosto gentil, um belo sorriso, a pele morena, cabelos pretos, olhos brilhantes e fortes dentes brancos. Decidi lhe dar o nome de Sexta-feira, porque esse foi o primeiro dia em que o vi. No dia seguinte eu estava ordenhando as cabras, e Sexta-feira, assim que acordou, correu até onde eu estava e caiu ao chão colocando sua cabeça em meus pés. Entendi que estava me agradecendo e eu tentei mostrar a ele que agora éramos amigos. Procurei ensinar a ele o inglês, e logo ele já podia falar algumas palavras como seu nome, me chamar de mestre e responder às minhas perguntas com sim ou não.
Eu estava muito feliz por poder ouvir a voz de outro ser humano novamente. Com cuidado, retornamos à costa para ver se os selvagens já foram embora, mas encontramos apenas ossos e sangue na praia. Eu me senti mal, mas sexta-feira queria comer os restos do outro prisioneiro deixado na praia, mas eu fiz entender que eu não poderia estar com ele se fizesse isso. Quando voltamos à minha casa, encontrei algumas roupas para ele e fiz uma pequena barraca para ele dormir, mas por algumas semanas mantive uma arma perto de mim quando ia dormir. Sexta-feira ainda era um homem selvagem, e a única coisa que o impedia de me matar era o medo da arma. Nós vivemos juntos por 3 anos em harmonia como bons amigos, cuidando das cabras, do campo e conversando muito à medida que o inglês de sexta-feira melhorava. Foi a época mais feliz da minha vida nessa ilha. Contamos sobre nossas vidas, países e família. Um dia, em uma das colinas mais altas, sexta-feira ficou muito animado. Começou a apontar para o mar, mostrou onde seu país estava e começou a chorar. O fino pedaço de terra era a ilha de Trinidad, e que minha ilha ficava na foz do rio Orinoco, na costa norte da América do Sul, como vinha saber depois. Pensei em fugir novamente, com a ajuda de sexta-feira, e chegar até seu país. Quem sabe, quando chegássemos lá, sexta-feira ainda seria meu amigo, ou seu povo me mataria e comeria. Levei meu amigo para o outro lado da ilha e mostrei meu primeiro barco, que agora estava muito velho e cheio de buracos, e perguntei se era possível, com uma embarcação como aquela, conseguiríamos chegar ao seu país. Sexta-feira ficou muito animado em construir outro barco e enchê-lo com comida e bebida para a navegação. Mas quando eu disse que ele poderia ir para casa, ficou muito triste, pois achou que eu não estava feliz com ele e o estava mandando embora. Fiquei surpreso com meu amigo quando ele disse que preferia ser morto do que ficar sem a nossa amizade e que eu deveria vir com ele. Assim que concordei, sexta-feira escolheu a árvore perfeita para o nosso projeto e começamos a trabalhar muito. E em um mês o barco estava pronto. E 2 semanas depois estávamos no mar, prontos para essa nova aventura. Esse era o 27º ano que eu estava vivendo na ilha e já estava cansado. Nos dias anteriores à nossa partida, sexta-feira foi caçar e voltou com muito medo, pois avistaram um navio perto da ilha e vários homens estavam desembarcando. Eu corri para ver o navio e me surpreendi ao descobrir um navio inglês e pensei que pudessem ser piratas, pois os navios ingleses não costumavam navegar por aqui. Me escondi com sexta-feira em meio das árvores e ficamos observando. Eram 11 homens no total, mas 3 deles eram prisioneiros com os braços amarrados e as pernas livres para andar. Os prisioneiros foram empurrados e espancados enquanto andavam pela praia. Os 3 homens caminharam até as árvores e sentaram muito tristes e desiludidos. Silenciosamente, me escondi atrás deles e disse que era amigo e poderia ajudá-los. Os prisioneiros olharam muito surpresos para as minhas estranhas roupas caseiras, longos cabelos e barba, e pensaram como um selvagem poderia falar inglês. O mais velho dos prisioneiros me disse que era o capitão do navio, e os outros 2 homens são meu primeiro e segundos oficiais. Ontem à noite houve um motim, e os marinheiros roubaram meu navio e nos trouxeram aqui para morrer. O capitão respondeu à minha pergunta sobre armas, dizendo que estavam no navio. Prometi que lutaríamos contra os marinheiros para salvar o barco, mas em troca o capitão deveria me levar de volta para a Inglaterra. Depois de terem aceito minha proposta, corri com sexta-feira para pegar todas as armas que tínhamos. Junto com o capitão e seus homens, começamos a atirar nos marinheiros. Matamos os 3 mais rebeldes que lideraram o motim. Os outros marinheiros se renderam e concordaram em ajudar o capitão. O capitão falou que manteria sua promessa de me levar à Inglaterra, mas seus homens não aceitariam voltar lá, pois seria sua sentença de morte, mas esperava que algum deles nos ajudasse. Nesse tempo, 10 homens saíram do navio e se aproximavam em um pequeno barco, todos armados. Foi uma luta difícil, mas como já estava escuro, a proteção das árvores foi fundamental para mantermos nosso ataque sem perdas. O primeiro oficial gritou para que se rendesse, e somente 3 homens concordaram em ajudar a lutar contra os amotinados do navio. Eu e sexta-feira ficamos na ilha, guardando o restante dos marinheiros na minha caverna. Na manhã seguinte, o capitão recuperara seu navio e, com muita emoção, eu e sexta-feira embarcamos. Deixamos os marinheiros na ilha, mas antes mostrei as 3 casas, o campo de milho,
as cabras e as ferramentas. Assim não seria necessário matá-los, e eles poderiam começar uma nova vida. E assim, no dia 19 de dezembro de 1686, após 27 anos, 2 meses e 19 dias, pude dar adeus à ilha e naveguei para a Inglaterra. Voltei para York, mas me sentia desconfortável. Poucas pessoas lembravam quem eu era. Meus pais e irmãos estavam mortos e apenas 2 sobrinhos ficaram felizes em saber que eu estava vivo. Fui para Lisboa, em Portugal, para tentar vender o terreno que tinha no Brasil. Encontrei o capitão que me levara para o Brasil e ele me ajudou com os meus negócios. E logo estava pronto para voltar para a Inglaterra, mas dessa vez por terra. Sexta-feira ficou com muito medo da neve quando atravessamos as montanhas da França e da Espanha. De volta à Inglaterra, encontrei uma casa e comecei a viver uma vida tranquila. Meus sobrinhos vieram viver comigo e um deles quis ser marinheiro. Me casei e tive 2 filhos e uma filha, e depois de um tempo, minha esposa faleceu. Meu sobrinho agora já era capitão de um navio e, sabendo do meu gosto pela aventura, me convidou para ir com ele para as Índias Orientais. Assim, em 1694, voltei ao mar e talvez um dia conte essas aventuras. Essa foi a história de hoje. Espero que você tenha gostado. Nos vemos em outras histórias. Um beijo na alma.